Então, bom, já temos 8 pessoas de 13. Acho que já é um excelente número, né, considerando todas essas condições. Então, bom, a gente já conversou muito por e-mail, né? Então, inclusive um dos alunos matriculados reclamou, com razão, né, pro professor Newton lá, que estava muito atrasado, tudo. E é verdade, estava muito atrasado. Então teve duas coisas que aconteceram. Bom, a primeira coisa foi a questão da burocracia da universidade, né, porque eu sou substituto, não sou efetivo da faculdade de física. E isso leva um tempo para processar isso tudo. Acho que foram 3 meses entre a última prova do concurso e finalmente ser contratado. Então teve esse atraso. E teve também aqui questões pelo fato de eu estar ainda me acostumando com essa questão da aula online, né? Todas essas questões que envolvem isso, aí atrasou também. Então quero me desculpar de novo com vocês e também na quarta-feira eu tive um problema aqui no computador. Como eu já disse, essa questão da aula gravada e tudo, né? E tudo isso já foi resolvido, finalmente. Bom, então a gente pode iniciar a disciplina. Preparei aqui uma apresentação e eu vou falar sobre ela. Alguém queria perguntar alguma coisa assim de cara? Quero deixar sempre Passou um caminhão aqui. Deixar sempre isso claro, né? Que vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? Para perguntar, para corrigir se eu errar alguma coisa, esclarecer tudo, tá bom? Então, o que eu preparei aqui foi o seguinte. Vamos lá. O nome dessa disciplina é Física Fundamental 3, tá? Meu nome é Isaac Torres, eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina. Acho que eu já me apresentei aqui com a webcam, então eu vou tirar ela aqui e ficar só na tela para facilitar para o meu computador, que é meio velhinho. Muito bem. Tudo certo aí com áudio e vídeo, né? Então vou iniciar aqui. Muito bem. Bom, então, o tema dessa disciplina, Física Fundamental 3, que eu chamo de Física 3 só para facilitar, é eletromagnetismo, certo? E a ementa que está disponível no site da Faculdade de Física, pelo código que eu vi na grade curricular de vocês, essa é uma disciplina da Faculdade de Física cuja ementa está lá, certo? E esse livro é a única referência que tem lá. Então eu sei que existem outros livros de física básica, de física fundamental, né? Cada um pode usar o livro que preferir, não tem problema. Eu vou preparar um plano de curso onde eu vou colocar toda outras referências, outras opções. Vou comentar qual é o bom de cada uma, para que ela pode servir. E também falar melhor sobre a questão da avaliação, que eu ainda estou pensando, mas eu acho que vai ser bem padrão com o que vocês já estão acostumados, tá? Então a referência é essa. É o livro do Halliday Resnick Walker, volume 3, Eletromagnetismo. Eu escrevi errado aqui. Na verdade é a 8ª edição que eu estou usando. Eu botei a 8ª edição porque é o único que eu tenho em livro físico, tá? E também enviei para vocês. Então queria pedir que todo mundo usasse essa mesma edição para facilitar nossa comunicação.
Os outros livros, tanto faz a edição e tudo, certo? Então, vamos ao conteúdo de fato da disciplina. Bom, esse conteúdo, ele é basicamente, se vocês forem verificar a ementa que eu posso enviar depois da aula, é basicamente o conteúdo desse livro aqui, todo excluindo o penúltimo capítulo, que é sobre correntes alternadas. Então eu separei esse assunto em 4 partes, que são mais ou menos subtemas grandes. O primeiro deles é eletricidade. Na verdade deveria ser campo elétrico, né, o nome. Mas tudo bem, fenômenos estritamente elétricos, certo? Sem levar em consideração nenhum efeito magnético, nada de corrente elétrica, nada disso. Vou explicar o que são todas essas coisas, cada uma passo a passo no momento certo. Estou apenas apresentando o conteúdo, tá? Então aqui a parte 1 é o campo elétrico, que é onde a gente vai estudar a força elétrica que vocês devem ter estudado no ensino médio e os seus efeitos e desdobramentos que vão para além da física do ensino médio, onde nós vamos ver fenômenos muito interessantes que vão precisar também da sua descrição matemática mais específica, tá? Certo. A parte 2 é a parte de circuitos, que são esses 3 capítulos do livro. Eu separei assim por capítulos por 2 motivos. Primeiro, só tem uma referência, né? E também o conteúdo de cada capítulo é mais ou menos do mesmo tamanho, então isso nos ajuda a medir o nível de dificuldade das coisas, o tamanho do conteúdo. Vai me ajudar e vai ajudar vocês a se organizarem melhor também. Creio eu, espero que sim. Aqui na parte 3, chamei assim, magnetismo e eletrodinâmica. Bom, tendo estudado os fenômenos elétricos e os circuitos, uma coisa surge espontaneamente aí, que são os campos magnéticos. Nós vamos ver que num fio por onde passa uma corrente acontece um fenômeno em que um campo magnético é gerado por essa corrente. E também vamos ver outras situações, é claro, né, que envolvem magnetismo. Então, o magnetismo surge naturalmente conectado com a corrente elétrica. E nós vamos estudar esses fenômenos nesses 3 capítulos, 28, 29 e 30, tá? E finalmente a parte 4 é o capítulo final do livro. Como vocês perceberam aqui, eu observei aqui, o conteúdo do capítulo 31 não está na ementa do curso, tá? Então vou deixar isso bem claro, já falei, mas não custa nada eu repetir. Esse capítulo está excluído, não vamos estudar ele, muito embora ele seja, claro, de grande importância, certo? Mas não está na ementa da disciplina. Por esse motivo eu não vou poder passar ele e cobrar de vocês, porque seria injusto com vocês. Muito bem. Tá. Bom, então a parte 4 é esse último capítulo, onde nós vamos falar sobre as equações de Maxwell e o magnetismo da matéria. As equações de Maxwell são 4 equações. Basicamente, o objetivo da disciplina é entender essas 4 equações nas suas mais variadas situações. E no final, né, no capítulo final, nós temos então uma síntese dessas 4 equações, o que elas representam, e também uma discussão sobre magnetismo da matéria, que o Halliday começa a falar sobre magnetismo, mas deixa para detalhar isso mais no fim do livro, e nós vamos falar no final do livro. Olha, ainda estou fazendo também o plano de curso, né, como eu mencionei antes.
E eu vou detalhar isso tudo porque eu não quero deixar vocês com ansiedade nem com incerteza sobre como vai ser a disciplina. Eu quero que tudo fique bem claro e tranquilo. Também quero dizer que eu não vou exagerar, nem vou. Meu objetivo não é reprovar ninguém assim à toa, nem esse tipo de coisa, tá? A gente vai estudar o livro. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta, alguma sugestão? Podem ficar à vontade, tá? Professor, Diga. a gente pode fazer as questões do livro ou você vai passar a lista para fazer? É, eu tô pensando ainda, se não for do livro, vai ser muito parecido, tá? Eu gostei das questões que tem antes dos problemas. Então acho que vai ser provavelmente muito semelhante. As perguntas, vocês sabem, né? Dessa sessão, vocês conhecem o Halliday, né? Tem umas perguntas que são bem interessantes, assim, que é pra gente pensar um pouquinho. Vou abrir aqui, que a gente tá falando sem saber do que tá falando é complicado. Muito bem, aqui. E professor, tenho uma dúvida também. Pode falar. É acerca do que a nossa bibliografia ela vai ser o Holiday edição 8 ou a edição 9, porque no e-mail que o senhor enviou, o arquivo é da edição 9 do livro. Bom, então me desculpem, eu errei. Eu vou usar a oitava só para ficar igual o que tem aqui e eu vou mandar. Vou mandar ela a tempo. Ok, Deixa eu obrigado. deixa eu só abrir aqui o livro rapidinho. Por favor, me aguardem rapidinho aí. Bom, pessoal, realmente obrigado por ter mencionado aí essa questão do livro. Vai ser a nona edição, porque a oitava eu não tenho versão digital dela. A nona é essa aqui que está aberta. Todos conseguem ver? Aqui? O livro? Tá aparecendo para mim. Tá bom. Então, alguém perguntou? Quem foi que perguntou? Só para eu responder com o nome da pessoa. Fui eu, João Vitor. João Vitor, você perguntou como iam ser as listas, né, as questões. Eu vou mandar tudo isso detalhado, vou escrever dentro do padrão que vocês devem estar acostumados das disciplinas. Mas em princípio eu gostei dessas perguntas aqui, né? Não essas mais esdrúxulas, assim, com 1 milhão de carga, mas questões interessantes, né? Pra pensar, tipo essa 4 aqui. Tipo essa 2 aqui, né? E também problemas, né? Claro. Também não vou pegar nada esdrúxulo aqui. Não acho interessante isso.
Achei interessante uma questão simples que faça a gente pensar um pouco, né? Ou que tenha um cálculozinho. Então eu vou escolher aqui, porque se a gente ficar só falando assim pro alto, né? Não é legal. Eu vou escolher as questões. Esse fim de semana eu vou organizar a primeira e esse plano de aula e vou enviar para vocês, tá? Pode ser? Tá bom. Alguma outra questão? Fiquem à vontade aí para falar, senão eu vou prosseguir. Bom, podem me interromper se bater a dúvida na hora aí. Então, já comentei um pouco, né, sobre os diferentes conteúdos que nós vamos estudar. Então vamos dar início aqui. O capítulo ainda não. Primeiro eu vou falar um pouco sobre esses 3 grupos de coisas que estão aqui no slide, que é eletricidade, circuitos e magnetismo e eletrodinâmica. Então, eletricidade, magnetismo e eletrodinâmica é o que vai nos orientar. Então a gente tem os fenômenos elétricos, tá? Então aqui eu botei só como exemplo uma instalação elétrica aqui bastante segura, onde tem vários equipamentos ligados aqui, com um exemplo de um fenômeno elétrico que a gente está tão acostumado que a gente quase nunca para pensar nisso, não é verdade? E os aparelhos elétricos que são instalados nessa rede. Então essa é a parte talvez mais presente e também mais superficial, né, do eletromagnetismo, porque a gente já está acostumado. Talvez pareça até meio bobo colocar isso aqui na apresentação, mas isso é importante também, claro, é fundamental também. E um fenômeno elétrico muito interessante são os raios. É interessante que os raios eles são gerados por uma diferença de potencial. E diferença de potencial é eletricidade pura, né? É o fenômeno elétrico sem influência magnética ainda. Então, o raio é um fenômeno físico muito interessante que é gerado por uma diferença de potencial, um fenômeno eletrostático, como a gente vai ver. E aqui os aparelhos elétricos enfim, cada um funciona de um jeito, está tudo presente aí. Todo o eletromagnetismo aí. Inclusive o capítulo que está fora da ementa de corrente alternada, está tudo aí, porque a corrente da nossa tomada é alternada, né? Então temos isso, fenômenos elétricos. E aí vamos nos aprofundar um pouco agora, sair um pouco dessa superfície dos fenômenos elétricos que a gente está mais acostumado do dia a dia. Não sei se ficou claro isso para todo mundo quando vocês estudaram ligações químicas, mas a química é basicamente uma ciência que estuda fenômenos eletromagnéticos. Por quê? Por causa das ligações interatômicas e das ligações dentro de cada átomo. Olha só. Aqui temos o núcleo, né, que é carregado positivamente, e a eletrosfera, que é negativa. Então, o que mantém o núcleo e a eletrosfera ligados é uma ligação elétrica, é uma força elétrica. A mesma coisa para o sódio e para todos os átomos. E mais do que isso, a ligação química, que aqui eu coloquei do lado esquerdo, aqui uma ligação iônica, né? Que é a ligação entre o cloro e o sódio, que forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Um exemplo bem simples que a gente está acostumado. É uma ligação iônica em que o cloro captura aqui um elétron, fica carregado negativamente, o sódio positivo, eles se atraem. Então veja que essa atração é puramente elétrica. A ligação iônica é um fenômeno elétrico, certo? Aqui é a ligação covalente entre 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É um fenômeno elétrico também, distinto desse aqui, porque
a interação entre os dois é mais forte. Eles compartilham aqui essas nuvens eletrônicas. Então veja que se a gente sai da superfície, né? Qual é a superfície? É o dia a dia dos aparelhos eletrônicos, depois tem os raios. E se a gente for mais fundo, na verdade, as ligações entre os átomos são fenômenos elétricos. É interessante pensar nisso de um jeito mais profundo, ou seja, nós somos feitos de átomos, tudo é feito de átomos, então tudo é ligado e se mantém coeso graças a uma força elétrica. Não é interessante pensar nisso? A força elétrica está mais presente do que a gente pensa, a interação elétrica. E não só as ligações entre átomos, mas também as ligações entre moléculas. Porque pensando agora no exemplo da água que eu acabei de falar, isso daqui é uma molécula de água, né? Essa é uma molécula de água. Só que a gente não vê uma molécula de água por aí. O que a gente vê é uma quantidade muito grande de moléculas reunidas, formando uma porção de matéria. E essa matéria, ela se apresenta em 3 estados de agregação: gás, líquido e sólido. O gás e o líquido, como vocês devem saber, têm muitas propriedades em comum e por isso nós chamamos os dois de fluidos, né? Mas enfim, a ligação aqui, a importância da ligação entre as moléculas aqui no estado sólido é maior do que no estado gasoso. Tanto é que, por exemplo, ao estudar cristais, a gente vê o quanto é forte essa ligação entre eles, que eles formam uma rede. Eles ficam lá, cada um na sua posição. O gelo não é bem assim, porque apesar dele formar cristais, né, em geral a gente não vê assim, porque é mais complicado. E já a ligação aqui do gás, como as partículas elas estão muito rápidas, as partículas das moléculas de água, apesar de ainda existir essa interação intermolecular, ela é menos importante do que a velocidade das partículas aqui devido à temperatura. Então veja que no simples fato de existir estados de agregação da matéria, a força elétrica está presente, tanto no gás como no líquido e no sólido. E eles têm importâncias diferentes em cada um. A força elétrica entre as moléculas é mais relevante aqui no sólido do que no gás. Por isso que quando a gente estuda gases, no modelo do gás ideal, por exemplo, a gente despreza a interação entre as moléculas. E eu estou apenas chamando a atenção de que essa interação é eletromagnética. Bom, então esse é o primeiro conjunto de fenômenos. O segundo conjunto de fenômenos são os fenômenos magnéticos. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de fenômenos magnéticos é isso, o ímã e a bússola, porque são as coisas mais conhecidas em relação a esse fenômeno. Então aqui tem um ímã. Eu nunca vi um ímã desse tipo aqui, na verdade. Talvez tenha visto alguma vez no laboratório, mas esse aqui sem dúvida é o mais famoso, né? Que a gente conhece de desenho animado, etc. Bom, aqui ele tem 2 polos, o polo norte e o polo sul. E esse pozinho que está espalhado aqui é um pó de ferro chamado limalha de ferro. Percebam então que aqui entre o polo sul e o polo norte existem linhas, né? Eles se organizam aqui em linhas. Nós vamos ver depois que essas linhas são as linhas de campo magnético, que saem daqui do polo sul e chegam no polo norte. Não lembro agora o sentido, mas elas ligam um ao outro. E elas organizam aqui o ferro, porque o ferro é um material muito sensível a campo magnético externo, né? Então o magnetismo é um fenômeno que talvez vocês já estejam acostumados devido ao ímã. Mas existem muitos outros fenômenos magnéticos e é justamente esse aprofundamento que é o objetivo dessa segunda parte do curso, que vai ser os capítulos, aliás, terceira parte, 28, 29 e 30.
Bom, eu mostrei aqui a bússola, né? Não falei sobre ela por quê? Porque é justamente um fenômeno magnético muito interessante e muito presente, apesar da gente não sentir, ele está presente nesse momento aqui em cada um de nós, é o campo magnético da Terra. O que acontece é que a Terra tem uma grande quantidade de correntes passando devido à rotação, né? E devido a outros fenômenos internos aí, e a presença de ferro dentro da Terra. Esse tipo de coisa toda e outros fatores se juntam para que a Terra tenha um campo magnético como se ela fosse um ímã, em que aqui tem o polo norte e tem o polo sul, onde saem as linhas de campo e entram as linhas de campo. Não é interessante isso? Então a própria Terra pode ser vista como se fosse um gigantesco ímã. E isso é um fenômeno magnético. E a consequência desse fenômeno magnético são as auroras, que podem ser vistas nos polos. Porque, como nós vamos ver, devido à presença desse campo magnético aqui, as partículas que se aproximam da Terra vindas de fora são direcionadas para os polos, dependendo da sua carga, né, das condições iniciais, etc. Elas vão para o polo norte ou polo sul aqui, e isso faz com que elas sejam aceleradas, e essa aceleração faz com que elas liberem luz. E esse monte de processos físicos resulta nessas lindas imagens que é possível ver nos polos, que é a aurora boreal e a aurora austral. Bom, então temos os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos, e o terceiro grupo de fenômenos são os fenômenos eletrodinâmicos. Porque o que acontece? Nós vamos ver na primeira parte dos fenômenos elétricos, a gente vai estudar o campo elétrico nos quatro primeiros capítulos do livro. Na parte inicial nós veremos o campo elétrico, só que sempre supondo que o campo elétrico não muda com o tempo. Depois, na segunda parte dos fenômenos magnéticos, nós vamos estudar primeiro o campo magnético que não muda com o tempo. Porque o que acontece? Se o campo elétrico mudar com o tempo, ele gera um campo magnético. E se o campo magnético mudar com o tempo, ele gera um campo elétrico. Esses dois fenômenos, em que um campo elétrico varia, gera o magnético, ou o magnético varia, gera o elétrico, esse fenômeno é chamado de indução, ou seja, eletrodinâmica, né? Porque os campos são dinâmicos. Na física, a palavra dinâmico significa sempre uma coisa que muda com o tempo, que se altera com o tempo. Então, essa terceira parte aqui vai ser uma espécie de passo além dos passos anteriores, onde a gente vai modificar os campos elétricos e magnéticos, e eles vão variar no tempo. E a aplicação prática do dia a dia, que a gente percebe com mais facilidade da eletrodinâmica, são os motores. Porque tem uma série de fenômenos eletrodinâmicos acontecendo nos motores. Dentro dele tem um fio enrolado muitas e muitas vezes, por onde passa uma corrente elétrica que varia com o tempo, que gera um campo magnético, e isso induz uma corrente, etc, etc, etc. A gente vai ver isso em detalhe. Bom, então tem essa parte 3, que são dos fenômenos eletrodinâmicos. Não se preocupem se não estiver sendo possível pegar isso tudo agora, é porque realmente isso é só um resumão. Nós vamos ver cada coisa passo a passo, tá? Devagar. Esqueci de botar aqui no slide, mas o outro fenômeno eletrodinâmico importantíssimo na nossa vida são as ondas eletromagnéticas. Infelizmente isso está no conteúdo de Física 4 e vocês não vão ver. Eu posso fazer um comentário no final do curso que não vai ser cobrado, se for do interesse de vocês.
sobre ondas eletromagnéticas, certo? Bom, então eu parei aqui, concluí essa breve introdução e agora eu vou prosseguir aqui para o capítulo 21. Vou só confirmar se aqui nessa edição que eu dei para vocês, sim, 21, tá? Vamos iniciar aqui, capítulo 21, nona edição do Halliday, tá? Não tem grande diferença, na verdade, entre a 8, 9 e 10. Mas quem puder usar a nona, que eu já enviei, eu acho que vai ser mais fácil da gente se comunicar falando assim, tá na página tal, esse tipo de coisa, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa referente a esse início aqui? Se vocês querem perguntar, fiquem à vontade, tá? Não, professor. Não. Tá legal, deixa eu só ver se tá tudo ok aqui com a gravação, beleza. Eu sei que é complicado esse tipo de resumo, assim, de introdução, porque eu tô resumindo um monte de coisa que eu ainda não expliquei, né? Mas ao mesmo tempo, é importante pelo menos ver algumas coisas aqui, que algumas coisas vão ficando, né? Bom, e aqui na parte 1, que nós vamos dar início hoje, então, e não vamos concluir ainda esse capítulo, mas que errei aqui. Não vamos concluir ainda, mas hoje vamos dar início aqui ao capítulo 21, tá? Cargas elétricas. Eu não vou ler o livro, né? O que seria extremamente chato, tá? Nem vou falar assim passo a passo, ponto a ponto. Eu recomendo a leitura. O Halliday é um excelente livro, não é à toa que é usado há muito tempo. Claro que tem alternativas, tem outros livros com mais conteúdo e tudo, mas eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 21 aí, hoje. Não quero acabar com o fim de semana de ninguém, mas se sobrar um tempo aí no sábado, no domingo, depois do descanso, assim, dê uma lida aí no capítulo 21, que vale a pena. Esse capítulo tem muito conteúdo, é bem interessante, e eu vou falar os pontos mais importantes aqui hoje, e nós vamos continuar na segunda-feira. Posso complementar também com as suas perguntas e tudo, e vou tentar dar mais atenção para a parte mais importante aqui, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui capítulo 21, Halliday, nona edição. Bom, só um momento para eu achar aqui o que eu já anotei. Tá. Bom, então vamos lá. Bom, existe um fato, isso é um fato experimental, que tem um fundamento teórico, e esse fato é o seguinte: a matéria, quando eu digo a matéria, eu digo tudo que tem massa, que interage, que tudo do mundo físico, ela pode ou não ter uma propriedade chamada carga elétrica, tá? A carga elétrica é a característica da matéria responsável pela existência da força elétrica, certo? E a carga elétrica, ela existe de duas maneiras diferentes. Como é que se percebe isso? Então, vamos voltar aqui para a figura que tem aqui no livro, que nos ajuda a entender isso com esse... Eu já fiz essa experiência aqui, talvez vocês já tenham feito no passado no ensino médio, né? Ficou resolução péssima agora, né? Que é de passar um pente ou qualquer coisa assim de plástico contra um tecido, puxando assim num único sentido, né? Isso é um processo de eletrização.
Quando a gente faz isso, a gente percebe que existe uma atração entre o pente e pedacinhos de papel, certo? Isso é um fenômeno onde se manifesta a carga elétrica. É um fenômeno bem simples, só para nos ajudar a entender mesmo, certo? E qual é o fundamento disso? Então vamos devagar. A carga elétrica, ela é uma característica da matéria e ela pode ser positiva ou negativa. Os principais exemplos de portadores de carga positiva e negativa são de carga negativa. Eu vou só botar um quadro aqui para eu poder escrever. Vamos lá. Lembrando que vocês podem me perguntar, tá? Não quero deixar as coisas obscuras. Então, a gente fala na física, né, de portadores de carga. Quais são os dois mais importantes aqui? Nós temos o elétron, que ele é representado assim, é menos. O elétron é a partícula que está na eletrosfera, na camada externa dos átomos. Todos eles, certo? Então, esse elétron ele é um portador de carga negativa. E nós temos o próton, representado assim, P+, que é um portador de carga positiva. Porque o que acontece? Experimentalmente a gente verifica, e tem um exemplo lá disso no início do capítulo 21, a gente verifica o seguinte, ó, bem aqui, onde tem cargas negativas, elas se repelem. Cargas positivas também se repelem, quer dizer que se eu tentar aproximar uma da outra, elas vão se esforçar o máximo possível para impedir a gente de aproximar elas. Isso se chama repulsão. E cargas de sinais opostos vão se atrair. Então, seria interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, com um pouco mais assim de profundidade, que a gente está acostumado a ouvir isso, eu acho. Todo mundo aí deve ter se preparado para isso, né, para poder fazer o Enem e entrar na UFPA. Vocês devem ter memorizado o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Na verdade, isso é uma consequência. O que tem de fundamento aí, de verdade mesmo, de física, de ciência? É o seguinte: experimentalmente, nós verificamos que alguns materiais se aproximam um do outro e outros se afastam. Já pararam para pensar nisso? Então, quando a gente cria o modelo atômico, né, depois de muitos experimentos, etc., e a gente diz assim, aqui no centro tem um próton e aqui na eletrosfera tem um elétron, e isso é um átomo de hidrogênio, por exemplo. Aqui a órbita tá horrível, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Isso aqui é um átomo de hidrogênio. Só queria convidar vocês a refletir um pouco sobre essa questão. Por que o próton é positivo e o elétron é negativo? Já pararam para pensar nisso? Bom, e a resposta é: não significa nada isso. A única coisa que importa é que eles têm cargas opostas. Isso é uma convenção. Dizer que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva é uma convenção. Por quê? Porque eu só sei que eles têm cargas opostas porque nós definimos a carga de tal modo que cargas opostas se atraem. E cargas de mesmo sinal se repelem.
Eu não sei se eu fui muito claro nisso. Alguém, como dizia meu professor de cálculo 4, alguém entendeu o que eu falei? Hã? Alguém quer comentar? Entendi, professor. Entendi. Tá bom. É porque tem uma sutileza aí, né? É uma convenção. O sinal é uma convenção. É isso que eu quero dizer. Mas a partir do momento que a gente assume essa convenção, a gente não pode largar, porque senão tudo vai ficar muito complicado. Então a nossa convenção é o seguinte: o elétron tem uma carga negativa, o próton tem uma carga positiva. Qual é a unidade de carga? A carga ela é medida numa unidade. Essa unidade se chama Coulomb. Certo? É o Coulomb. Bom, eu tô colando aqui do livro porque eu sempre esqueço de uma coisa, que é o seguinte. Como a gente está falando de física e não de lógica ou de matemática, a gente precisa falar de coisas que existem, né, de fato no mundo real e que podem ser medidas no mundo real. Então, como é que eu posso medir a carga elétrica? Isso é um desafio experimental, né? Então, o desafio é o seguinte: tem um fio aqui por onde passa uma corrente elétrica. Nós ainda não falamos o que é corrente elétrica, né? Eu sei disso. Talvez vocês lembrem algo vagamente do ensino médio, certo? Então, bem aqui eu vou fazer uma observação, onde eu vou medir essa corrente elétrica durante 1 segundo. E eu posso medir a corrente elétrica porque tem um amperímetro. O amperímetro existe, né? É fácil de encontrar. E o amperímetro vai medir a corrente. Se essa corrente for igual a 1 ampere, que é a unidade de corrente do amperímetro, aí então aqui está passando carga direto, né? Corrente elétrica é um fluxo de carga. A quantidade de carga que passa aqui por uma seção transversal do fio em 1 segundo numa corrente de 1 ampere é 1 coulomb. Então 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Tá, não se preocupem com isso. Essas definições de unidade, elas são assim mesmo. Às vezes elas são confusas, porque ela tem que ser, ela não pode ser ambígua. Esse que é o problema. E ela tem que ser baseada em coisas que podem ser medidas. Então a corrente elétrica ela pode ser medida no amperímetro, né? Vocês já devem ter visto um amperímetro, né? Se não, eu vou achar uma foto aqui, só para mostrar. O amperímetro é um aparelho que a gente liga paralelo paralelo ao circuito que a gente está analisando. A gente liga esses dois. Ah, não, comprar não. A gente liga aqui, né? E a gente mede a corrente. Então a corrente é uma coisa fácil de medir porque tem um aparelho para isso, certo? E o segundo, unidade de tempo, é fácil de medir porque a gente tem relógios hoje em dia de precisão extrema. Então isso é uma boa definição para carga elétrica, certo? O que acontece? A carga elétrica ela não se apresenta em qualquer quantidade. Eu falei do elétron e do próton de propósito, por quê? Porque elas são as partículas elementares, as partículas fundamentais que formam o átomo, né? E aí a gente tem a carga do elétron aqui. Perdão, eu esqueci de botar aqui a caneta.
Então a gente tem aqui a carga do elétron. A carga do elétron é negativa, né? Então ela é igual a menos 1,6 aproximadamente. Aí no livro tem um valor mais exato, vou botar aqui 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então veja que um coulomb é uma unidade muito grande de carga. Por quê? Porque um elétron ele tem 10 a menos 19 coulombs de carga. Então, para ter aproximadamente, digamos, 1,6 aqui em cima, 1,6 coulomb, vão ser aproximadamente 10 a 19 elétrons. Então veja que é uma quantidade muito grande. É um milésimo, não, é uma parte em 10.000 de um mol de elétrons, né? Então é muita coisa, um coulomb. Muito bem. Eu vou voltar a esse assunto aqui, tá? A gente não parou aqui com a carga elétrica. Mas eu preciso falar uma coisa, já que a gente está falando de partículas fundamentais. A carga elétrica é quantizada. Então o que acontece? Eu falei do próton e do elétron, não foi à toa, né? O próton e o elétron são as partículas fundamentais, como eu já disse. Por quê? Porque são elas que formam os átomos. Mas mais do que isso, o elétron tem essa carga que eu falei, né? Ele tem uma carga que é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o próton tem exatamente a mesma carga, mas com sinal positivo, porque ele tem carga positiva. Então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse valor ele é chamado de carga fundamental. Por quê? Carga fundamental. Ops. Esse valor é chamado carga fundamental e é representado pela letra E. Não confundir esse E com esse E aqui, não tem nada a ver. Esse aqui é o elétron, esse é a carga fundamental. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é a carga fundamental. Tá? Por que que isso existe? Por que que isso é importante? É que, apesar da carga elétrica ser uma grandeza, nós não podemos esquecer que ela é uma grandeza física, ou seja, é uma grandeza real, que existe no mundo real. E a física do início do século XX, com as suas inúmeras experiências envolvendo modelos atômicos e descoberta, por exemplo, do elétron, do próton, etc., percebeu que essas são partículas praticamente indivisíveis. Principalmente o elétron, praticamente indivisível. E uma pessoa chamada Millikan realizou um experimento chamado experimento da gota de óleo de Millikan, onde ele demonstrou, né, que ao tentar medir a carga elétrica era impossível ter um valor menor que esse aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Era impossível ter uma fração dele. Não é exatamente isso que eu estou falando. É impossível ter um valor menor que esse. Todos os valores que ele encontrou era E, 2 vezes E, 3 vezes E, etc. Certo? Ou seja, a carga elétrica é uma grandeza discreta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa expressão em estatística e probabilidade ou em algum outro lugar. Um sinônimo de discreto é quantizado.
Por que quantizada? Porque só se apresenta em múltiplos de uma mesma quantidade, que nesse caso é a carga fundamental. E por que isso acontece? É porque a carga elétrica ela não surge do nada. Ela só surge quando há portadores de carga. E os portadores de carga são esses dois aqui, o próton e o elétron. Tá? Esses aqui são os portadores de carga. Então o que a descoberta do Millikan nos diz é o seguinte: se existe carga elétrica num material, se um material está carregado, é porque nele tem ou excesso de elétrons ou excesso de prótons. Dá para entender isso? Então a carga não vem do nada, ela vem de um excesso de elétrons ou de um excesso de prótons. É isso que é a carga elétrica. Então, por exemplo, aqui aliás, perdão, eu queria voltar aqui no livro. Aqui, por exemplo, nesse exemplo de eletrização, como isso é possível, né? Isso é possível porque quando a gente faz um atrito entre esse pente e um pedaço de tecido, o tecido arranca elétrons do plástico, certo? Então ele vai tirando um elétron de cada vez, ou centenas, ou sei lá quantas, mas vai ser sempre múltiplos inteiros de uma carga elementar, que é a carga do elétron. E isso faz com que ele fique positivamente carregado. Ao ficar positivamente carregado, surge aqui uma força elétrica. E como os pedacinhos de papel são muito, muito pequenos, essa força elétrica já é suficiente para vencer o peso deles, que é muito pequeno. E aí eles se grudam no papel. Então veja que, apesar desse fenômeno parecer às vezes até bobo, né? Parecer um exemplo para explicar isso numa outra situação mais básica, veja que é possível sim extrair uma profundidade conceitual grande disso. Lá está a quantização da carga, está em tudo. Então o elétron e o próton e as outras partículas que também têm carga, elas são a base do eletromagnetismo de distrair, porque apareceu um beija-flor aqui na janela. Que interessante. Muito bem. Eu preciso parar agora porque se alguém não estiver entendendo ou se tiver ruim a explicação, eu preciso que a gente pare agora e rediscuta. Tá? Não gosto de avançar assim quando ficou obscuro. Vamos lá, fiquem à vontade, tá? Tá ok, até aqui, ó, professor. Tá bom. Vocês estão acompanhando aí a quantização da carga? Já tinham ouvido falar? Alguém nunca tinha ouvido falar de quantização da carga? Tá ouvindo pela primeira vez? No meu caso, eu já fiz a disciplina, professor. Oi? Já fez? Ah, tá. Já. Mas, tá, não tem problema nenhum. Eu já reprovei também. Faz parte. Acontece. Mas todos vocês já entraram em contato com isso? Tá sendo uma surpresa para alguém? Eu só no ensino médio mesmo. Aham. Tá bom, Lembro vagamente. tá legal. Professor, peraí, tem uma pergunta importante. Diga. Vai ter deduções de integral e derivada? Só para eu ficar atento. Bom, Porque eu me lembro que da vez que eu fiz, teve umas integrais e umas derivadas pesadas nisso. foi bom você. Não, mas tranquilo. Mais, Só para eu me adiantar, entendeu? mais alguém falou aí? Ou não?
Então vou responder. É bom você ter falado sobre isso. Eu vi que você é também da oceanografia? Não, mecânica. Mecânica, né? É. Tá. Bom, eu acho que na mecânica e na oceanografia tem cálculo 1, 2 e 3, se eu não me engano, né? Sim, sim. Então, aqui no eletromagnetismo tem um problema que eu vou tentar, digamos assim, evitar ele de alguma forma, mas eu não prometo que vai ser tudo muito fácil não, porque Não, tranquilo, é, tranquilo. eu sei que Compreendo. você não quis, Compreendo. eu sei que você não quis dizer isso, tá? Compreendo. Tá tudo bem. Sim, Mas sim. assim, é que a física 3 tem um problema que ela envolve cálculo 4, na verdade. E eu não Sim, sei se sim, esse sim. conteúdo faz parte, até mesmo na física, que a gente faz cálculo 4, a gente faz um semestre depois de física 3. Então é sempre estranho, confuso. Eu sei que tem umas Sim, sim. integrais complicadas, porque são integrais de linha e de superfície, né? Que Sim, são sim. lá do cálculo 4. Eu vou pensar nisso, e o Halliday mesmo aqui, é até bom a gente estar usando esse livro, porque ele também evita discutir isso, que ele sabe dessa dificuldade, né? Que se for ter que falar, vai ter que entrar num monte de conta e vai durar para sempre, até a gente fazer o primeiro exercício. Então eu vou Sim. tentar seguir mais ou menos o método que está aqui. Por exemplo, lei de Gauss aqui. Vamos ver como a gente vai fazer. Mas não vai ter essas integrais absurdas, não. Então, Apareceu, professor. essas aqui são absurdas. Olha, são integrais. Não, olha. Não, mas tranquilo, 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 tranquilo. Eu não passei da outra vez com muito pouco. Tá. Tranquilo, Bom, tranquilo. eu não posso desprezar essas questões, certo? Não, tranquilo. Mas assim, o que eu posso fazer é tirar uma aula dessa de sexta-feira, ou 2, ou 3, ou 4, dependendo da necessidade também do que vai ser usado no assunto, e dedicar exclusivamente a explicar esses cálculos aqui, integral de linha e de superfícies, sem entrar muito nisso. Só o que seja suficiente aqui para a matéria. Porque também, se eu não falar disso, também vai ficar superficial demais, tá? Então Sim, 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 vamos sim, claro. tentar vamos tentar achar um equilíbrio aí. A gente vai encontrar um equilíbrio. Pô, legal, professor. Beleza? Tá bom. Excelente. Fiquem à vontade, mais alguém aí quer discutir algum ponto de qualquer coisa? Professor, Diga. o senhor vai fazer aulas assíncronas também? Vão haver aulas assíncronas? É, eu acredito que não. Eu vou tentar seguir ao máximo o horário. E aí eu vou deixar depois o vídeo. Felizmente tem uma internet boa aqui e o vídeo não demora muito para subir não. Então talvez daqui a 1 hora e meia já esteja a aula lá, certo? Mas em princípio não. Professor, Diga. tá gravando a aula porque não tá aparecendo aqui pra mim. Geralmente aparece assim, gravando em cima. Ah, não, é porque como eu não tenho e-mail institucional, né? Eu não tô usando a ferramenta do Google Meet de gravar, eu tô usando esse aplicativo aqui de Ah, o captura de... OBS, né? Ah, tá bom. Depois eu vou fazer um stream aqui jogando jogando alguma coisa. Tá. Fiquem à vontade aí, mais alguma coisa? Eu entendi a preocupação, né? Eu falei uma piada e me distraí. Não, eu entendi a preocupação. Pode ficar tranquilo que está sendo gravado, sim. E esse aplicativo ele tem uma vantagem que mesmo que falte energia, ele vai salvar o que foi feito antes de faltar, não vai ficar corrompido. Então o arquivo vai ficar lá e eu vou subir depois no YouTube e vou mandar o link. Então quanto a isso, tudo ok.
Bom, mais alguma coisa? Senão eu vou prosseguir aqui. Tá bom. Se alguém quiser falar, é só me interromper aí. Nós vamos até 5h30, né? Acredito que seja. Bom, vou só beber uma água aqui então. Bom, então recapitulando aqui, só pra gente, que eu risquei tudo, né? É o seguinte, existe uma força na natureza chamada força elétrica. A força elétrica é causada por uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. A carga elétrica está presente nos portadores de carga elétrica. Os mais básicos e fundamentais deles são o elétron e o próton, que formam os átomos. Então, a carga elétrica não se apresenta em qualquer quantidade. Ela se apresenta só como múltiplos da carga fundamental, que é a carga do próton. Né? Por uma questão de sinal, né? A carga fundamental é menos a carga do elétron. Aliás, é até bom eu apenas deixar isso mais claro aqui do lado. Assim, a carga do elétron ela vale, vamos escrever assim, carga, geralmente carga a gente usa um Qzinho. A carga do elétron é igual a menos E, e a carga do próton vale mais E. Então percebam que a carga do elétron e do próton tem o mesmo modo, tem sentidos opostos. Como elas têm sentidos opostos, eles se atraem. Certo. Outra característica da carga elétrica é que ela é conservada. Não sei se vocês já viram isso aqui alguma vez na vida. Não se preocupem que nós não vamos estudar isso aqui. É só uma ilustração. Isso daqui é um processo chamado criação e aniquilação, onde aqui tem um elétron e aqui tem uma partícula de antimatéria que é o pósitron. O pósitron é uma partícula muito interessante. Ele é uma partícula que tem a mesma massa do elétron, mas tem um sinal oposto. É como se fosse um próton com a massa menor, que é igual à massa do elétron. Bom, aí lá na eletrodinâmica quântica, não se preocupem em saber o que é isso, a menos que tenham curiosidade. Eles se criam e se aniquilam. Então, apesar dessa seta estar para cima, ele está vindo daqui para baixo. Então, quando um elétron encontra um pósitron, eles se aniquilam aqui e viram luz. Essa ondinha com esse gama significa luz. E depois eles se recriam aqui. Muito interessante esse fenômeno. É a criação, aniquilação, elétron-pósitron aqui. Muito interessante. O que acontece nesse processo? Qual era a carga elétrica aqui no início? A carga elétrica total aqui no início, qual era? Ops. Eu vivo apertando errado aqui. Bom. A carga elétrica no início aqui, esse daqui tem uma carga igual a mais E, carga elementar. E esse daqui tem uma carga igual a menos E. Então qual é a carga líquida no início? Zero. Exatamente. A carga líquida no início é zero. E aqui no final, aqui no meio, isso daqui é o que a gente chama de fóton. Fóton é uma partícula de luz. Ela não tem carga, a carga dela é zero. A carga do fóton é zero. E aqui no final de novo tem um elétron e um pósitron. Então de novo a carga líquida vai ser a carga do pósitron, que é mais E, e a carga do elétron, que é menos E, vai dar zero.
Então veja que a carga total durante todo o processo era 0 aqui, continua 0 aqui, continua 0 aqui. A carga foi conservada. Então não interessa que processo físico aconteça, a quantidade total de carga de um sistema fechado permanece constante. Vou escrever isso aqui, que isso é importante, tá? Então, dizer que a carga é conservada significa o seguinte: ó, esse é o princípio da conservação da carga. A carga total de um sistema fechado permanece constante com o tempo. Então, não interessa qual processo aconteça, a carga é conservada, certo? A carga é conservada. Vamos pensar aqui no exemplo, de novo, do livro, do atrito entre o pente e o papelzinho, aqui, que é o nosso exemplo mais bobinho, né? Ao eletrizar o pente com um tecido, um pedaço de tecido, o tecido arrancou elétrons. Então o tecido era neutro, o pente também, e a quantidade de elétrons que saiu do pente foi para o tecido. Então não houve destruição de carga. A conservação da carga significa isso. A carga não pode ser nem criada nem destruída. Que nem aquela... muito semelhante à conservação da massa do Lavoisier, né? Que a massa não é criada nem destruída, apenas transformada. Certo? Então isso é importante. Mais uma característica da carga elétrica. Então ela é quantizada e ela é conservada. Então isso significa que se vocês se depararem com um problema assim, que tem uma distribuição de carga e acontece uma troca de carga, então a quantidade que saiu tem que ser igual a menos a quantidade que entrou, tem que ser igual a quantidade que entrou no outro, certo? Bom, a gente tem falado sem fazer nenhuma conta até agora, e aí nós vamos à nossa primeira equação, que por si só já tem muita coisa interessante para a gente discutir. A presença da... mas antes disso eu queria falar mais um pouco sobre carga elétrica. Tem uma coisa, é preciso distinguir a carga da massa. Então, por exemplo, aqui o elétron, deixa eu só mudar a cor aqui, que essa cor é agressiva. Bom, eu falei do elétron, né? Por que eu escrevo E- e P+? Porque a gente nunca viu um elétron nem um próton, né? A gente só tem modelos matemáticos deles, observações experimentais do rastro que eles deixam, mas é impossível ver um elétron ou um próton, né? Então o que acontece? O elétron ele tem uma carga, como eu disse, que é menos E, e o próton tem uma carga que é mais E, mais a carga elementar. Só que a massa deles é muito, muito diferente. Se eu não me engano, a massa do elétron é mais ou menos 10 a menos 39. Vou pesquisar no Google aqui que eu não sei de cabeça. Aliás, tem aqui na capa do Halliday a contracapa. Rapidinho. Tá aqui, massa do elétron 10 a menos 31. Então, aqui, vamos lá. Então vejam que mesmo eles tendo uma carga que uma é o oposto da outra, a massa é muito diferente. Massa, como vocês sabem, é
a quantidade de matéria, né? Que é distinta do peso. Então a massa do elétron é aproximadamente 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Por outro lado, a massa do próton é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 27. Certo? Então tem uma diferença aqui que a gente chama de ordem de grandeza, né? Que é essa potência de 10. Isso aqui não vai importar muito, tá? Sim, importa, claro, mas a gente está falando por alto. Tem uma diferença aqui de 4 ordens de grandeza, ou seja, 10 a quarta, né? Isso significa que eu tô achando que tá errado isso, só vou olhar de novo. Massa do... Não, se tá na internet é verdade, né? Tá bom, enfim, o que eu quero dizer é que o próton é muito mais pesado que o elétron. Então, a gente não pode confundir massa com carga, certo? Em relação à carga, eles são muito parecidos. Muito parecidos. A carga é uma oposta da outra, mas em relação à massa, não. O elétron é pequenininho e o próton é grande. E por que eu estou falando isso? Só para não confundir uma coisa com a outra. São coisas diferentes, certo? Então, quando a gente fala assim, a atração entre uma carga e outra, não é verdade. É a atração entre dois corpos que tem massa e que tem carga, né? Esses corpos têm massa e neles tem elétrons e prótons que têm carga. Então, é bom distinguir isso. Muito bem. Então, vamos à lei de Coulomb. Vamos lá. A lei de Coulomb é importantíssima, né? Porque ela nos dá uma medida disso tudo que eu falei qualitativamente. Então, aqui tem uma carga Q2, uma carga Q1, e entre elas vai surgir uma força elétrica, que a gente chama de força eletrostática também. Certo? E a medida dessa força é dada pela lei de Coulomb, que é essa daqui. A força elétrica vai ser igual a uma constante vezes o produto das cargas dividido pelo raio ao quadrado. O raio é essa distância que as separa. Então, tem muita coisa para ser discutida aqui. Primeiro, vamos supor que eu tenho aqui um átomo de hidrogênio aqui, né? Isso aqui é um próton e um elétron. E eu tenho outro aqui e eles estão separados por 1 km. A essa distância não tem como eles formarem uma molécula. Vocês não concordam? Não tem como, né? Se eles estivessem a 1 angstrom de distância, daria. Então, a essa distância aqui, qual é a carga líquida aqui desse átomo? De cada um desses átomos, eles vão ter qual carga? Qual é a carga total de um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron? Zero. Exatamente, né? Então aqui a carga é zero. E o outro, que é exatamente igual, vai ter uma carga zero também. Então aqui vai ser o Q1 e aqui vai ser o Q2. Qual vai ser a força elétrica aqui entre os dois? Pela fórmula, a força elétrica vai ser zero. Isso significa que não existe atração entre eles. Certo? Então, objetos neutros
não se atraem eletricamente. É por isso que a gente não vive levando choque o dia inteiro, porque a gente é feito de uma matéria coesa, neutra, a maior parte do tempo, então não tem força elétrica. Isso é uma aproximação, tá? Só para explicar aqui, porque se a gente for pensar mesmo o que significa o contato, então são tudo processos elétricos, né? Mas numa primeira aproximação não. Ou como o exemplo lá do Halliday, o pente e o papel antes de passar um tecido para eletrizar o pente são neutros, não tem força elétrica. Só que aí, quando tá aqui o pente, ou pode ser um serrote também, né? E aqui os pedacinhos de papel. Quando o pente aqui fica eletrizado, ele fica carregado negativamente, então ele vai ter uma carga Q1 negativa. E aqui os pedacinhos de papel não estão eletrizados, mas eles têm prótons e elétrons. Então essa carga negativa vai atrair a carga positiva aqui dos pedacinhos de papel e vai surgir uma força elétrica, segundo a lei de Coulomb. Então, tem algumas coisas aqui, né? A primeira coisa é isso. Vamos lá, então vou escrever aqui para ficar claro. Primeira coisa, se uma das cargas é zero, a força eletrostática é zero. Não é 100% isso aqui, depende da situação, tá? Porque nessa situação aqui de cima, né, apesar do papel ser neutro, ele é leve, então aqui a carga negativa atrai a positiva. Então, se as cargas forem zero, a força é zero. Outra coisa é a força atua na linha que une as cargas, né? É mais fácil eu fazer o seguinte. Aqui eu vou apagar essas anotações. Bom, a força atua sobre a linha que une as cargas. O que significa isso? Bem aqui, ó, quando eu junto as duas cargas aqui, isso é uma reta, né? E essa reta se estende para cá e para cá. Como é que eu vou desenhar essa força? Eu tenho que olhar para o sinal das cargas. Então vai ter várias situações. Vamos supor primeiro aqui que eu tenho uma carga Q1 positiva, aqui é Q1 positiva e aqui é Q2 também positiva. Para onde vai apontar essas forças elétricas aqui atuando nas duas? Pela lei de Coulomb vai ser essa expressão aqui. Então se as duas são positivas, aqui vai dar positivo também. Então, pela lei de Coulomb, isso vai apontar no sentido positivo. Eu começo em qualquer uma, o sentido positivo é esse. Aqui vai estar a força elétrica. E eu venho daqui, o sentido positivo é de repulsão. Olha só. Essa é uma característica da lei de Coulomb. Cargas de mesmo sinal vão se repelir devido à lei de Coulomb. Isso está contido aqui. Aquilo que a gente discutiu antes está contido aqui na lei de Coulomb, certo? Então agora, se fosse aqui uma carga positiva e aqui negativa, o sentido positivo é esse aqui, né? Isso aqui não é carga, é o sentido positivo do eixo, tá? Cuidado. Agora, se essa daqui se essa aqui é se a Q1 agora é positiva e a Q2 é negativa, qual vai ser o sinal desse produto Q1 vezes Q2? Mais com menos dá menos, né? Então o produto vai ser negativo. Isso significa que a força elétrica agora vai ser negativa. Então ela vai apontar, se esse aqui é o sentido positivo do eixo, ela vai apontar para cá.
aqui vai estar a força elétrica. Então veja, sinais iguais de fato se repelem, sinais contrários se atraem. A mesma coisa vai valer aqui. Se eu usar isso aqui como eixo, o sentido positivo vai ser para cá. Então a força vai estar no sentido negativo, que é esse. Se ficou complicado, eu vou fazer exercícios na próxima aula. E aí, acho que com exercício vai ficar mais claro. Mas enfim, o que eu estou tentando dizer é o que nós discutimos antes e que nós já nos acostumamos talvez, de que forças, cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem, está contido aqui na lei de Coulomb. Então é preciso interpretar essa equação assim por partes. Outra coisa interessante dela é esse 1 sobre r ao quadrado aí. Então vamos pensar um pouco nisso. Vamos supor que... Deixa eu só abrir aqui um programa para fazer um gráfico. Não sei se o meu computador vai se garantir, vamos ver. Acho que sim. Esse 1 sobre R2 aqui precisa ser interpretado adequadamente também, né? Vamos só escrever aqui a lei de Coulomb. A nossa lei de Coulomb, ela diz o seguinte: se tem aqui uma carga Q1 e aqui uma carga Q2 separadas por uma distância R, surge uma força elétrica, uma força chamada força elétrica, que é igual a uma constante vezes a primeira carga vezes a segunda, dividido pelo quadrado dessa distância. Tá? A gente vai estudar melhor ainda essa lei. Vamos com calma. O foco agora que eu quero é tentar entender, tentar explicar esse 1 sobre R2 aí. Então, vamos supor que a carga Q1 está bem aqui, fixa, e aqui eu vou fazer um eixo R, onde eu vou mudar a posição aqui da carga Q2 e ver o que acontece, certo? E bem aqui vou fazer um eixo onde eu vou medir a força em módulo, tá? Módulo quer dizer, não estou me importando agora com o sinal, só com a intensidade da força. Ah, ficou horrível isso, tá? Deixa eu apagar. Agora foi pai d'égua, né? Fiz besteira. Bom, vou tentar de novo. Tá, então aqui vou fazer, tem que ser dentro da área visível, né? Aqui eu vou medir a distância e aqui a força. Então vamos supor que bem aqui está a carga Q1. Aí eu vou situando a carga Q2 aqui em várias posições e vou medir essa força. Que gráfico será que vai aparecer aí? Bom, eu sei que a força elétrica é igual a uma constante vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pelo quadrado da distância entre as duas. Então o que eu quero aqui é fazer um gráfico. Eu gosto de usar esse programa aqui, não sei se vocês conhecem, ou Matemática devem conhecer, ou algum parecido. Então vamos ver o comportamento desse 1 sobre r ao quadrado, qualitativamente falando.
esse daqui é o comportamento, tá? Eu vou só aumentar aqui o gráfico para ficar melhor de ver. Esse daqui é o comportamento da função 1 sobre r ao quadrado. Então, se eu for medir essa força bem aqui, da lei de Coulomb, o módulo dela, ela varia com 1 sobre r ao quadrado, certo? Então ela vai ter um comportamento semelhante ao dessa função aqui. Que comportamento é esse? Quanto mais perto do r igual a zero, mais essa força cresce. E quanto mais eu me afasto do zero, mais ela decresce. O que significa isso fisicamente? Vamos pensar um pouco aqui. O que significa isso? Bom, significa o quê? Bem, aqui tem uma carga, né? Vale lembrar que a gente não está falando só de uma fórmula, está falando de uma situação real, fisicamente. E bem, aqui, vamos supor que eu comecei aqui, a carga Q2 aqui. Aí ela vai ter uma força. As duas vão interagir através de uma força. E essa força vai valer, digamos, isso aqui. Vamos chamar de F1, né? Digamos que isso aqui seja um próton e um elétron e isso daqui seja 1 metro. A força entre eles vai ser essa F1. Vamos dizer que aqui seja 1 metro para facilitar. Então aqui vai ser 2 metros. Então vamos chamar também isso aqui de F2. O que acontece agora se eu aproximo para metade da distância original? O que acontece com a força? Vamos olhar aqui para a fórmula. Se a força era igual a F2, e se a distância se reduz à metade? O que acontece com a força? Bom, se a força era F2 e agora a distância mudou de 2 para 1, se reduziu à metade, então ela mudou de R para R sobre 2. Então a força vai ser agora K, Q1, Q2 sobre R sobre 2 ao quadrado. E isso vai dar 4 vezes K1, Q2 sobre R2, ou seja, 4 vezes a força inicial. Se eu reduzir a metade a distância entre as cargas, a força se multiplica por 4. Não vai nem caber aqui no quadro. Vai lá em cima a força. Vou botar bem aqui. E se agora a distância dobra, ela vai para 4 metros. Bom, fazendo um cálculo semelhante a esse aqui, vocês podem ver o seguinte. O que acontece se R dobra? R dobrar significa que eu estou afastando a carga agora para cá. Então a força elétrica vai ser agora Kq1, Q2 dividido pelo dobro dessa distância inicial ao quadrado. Então vai ser 1/4 de Kq1, Q2 sobre R2. Então vai ser 1/4 da força F2 bem aqui. Então eu divido aqui em 2, 4. Bem aqui vai estar a força. Então o comportamento vai dar justamente aquilo que a gente tinha aqui, né? Se eu soubesse desenhar, é claro, né? Fazer um gráfico muito semelhante a esse daqui. Então veja que apesar da lei de Coulomb ela ser apesar da lei de Coulomb ser muito simples visualmente, assim comparado com aquele monte de integral, né? Tem muita coisa pra gente extrair dela de conteúdo físico. Então tem como a gente interpretar
produto Q1, Q2. O que interessa é o sinal deles, né? Como eu disse aqui. Mesmo sinal, força positiva, repulsão. Sinais opostos, atração. E aqui o comportamento desse 1 sobre R2. Agora falta explicar o que é essa constante K. Essa constante K é uma constante de proporcionalidade, né? Isso daí é parecido com a lei da gravitação universal de Newton. Tenho que descobrir um jeito de mudar essa cor mais facilmente. Bom, é mais ou menos assim, ó. O que se descobriu experimentalmente foi o seguinte. Eu tenho aqui duas cargas, Q1, Q2, né? Vai ter aqui uma força elétrica. O que se descobriu experimentalmente foi o seguinte: essa força elétrica é proporcional às cargas. Então a força proporcional a gente escreve com esse símbolo aqui que parece um alfa, só que tem essas perninhas compridas aqui. Então a força elétrica é proporcional às cargas, Q1 vezes Q2. Também se percebeu experimentalmente o que? Fazendo esse tipo de experimento de raciocínio que eu fiz anteriormente, que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a força ela é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. E quando a gente junta isso tudo, fica assim: a força é proporcional a Q1, Q2 sobre R2. É aqui que entra a constante de proporcionalidade K. Ela entra para transformar essa proporção numa igualdade, certo? Então aqui, vamos dizer que aqui é o ponto 1, 2, 3 e aqui o 4, né? Tá igual um mangá aqui, né? Começando da direita para a esquerda. Então a constante K ela serve para transformar essa proporcionalidade em exatidão. Então tem que ter duas coisas aí. Primeiro, uma K deve fazer com que F tenha unidade de força. E também o seu valor numérico, né? Vamos chamar assim o valor numérico de K deve fazer com que isso daqui se ajuste com o valor experimental medido dessa força. Então o valor numérico de K deve ajustar-se aos valores experimentais. Bom, ainda bem que eu estou falando enquanto escrevo, né? Porque essa letra aqui, não sei se todo mundo vai conseguir entender. Então, vejam que essa constante ela é importante. E tem muitas leis, tenho certeza que não só na física, em que a gente faz isso. Sai de uma proporcionalidade por uma equação exata, introduzindo uma constante de proporcionalidade, certo? Opa, não é isso. Então, acho que dá pra gente ir até umas 7 horas hoje, né? Claro que não, né? Só falei isso pra ver se tinha alguém ouvindo. Bom,
essa constante. Eu tô ouvindo. Senhor. Tá bom, eu tô brincando aqui. Bom, essa constante, ela não é qualquer coisa, né? Para que ela satisfaça essas condições que eu mencionei, ou seja, fazer com que a força tenha, de fato, unidade de força, e o seu valor numérico faça com que essa força seja igual à força medida experimentalmente, essa constante tem que ter um valor exato. Esse valor exato é igual, não sei de cabeça, tá? Estou vendo aqui no livro, que eu não consigo memorizar. Olha só que informação interessante. A constante K ela vale exatamente, segundo o livro aqui, 8,99, não deve ser exato, deve ser aproximado, vezes 10 a 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Essas são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, tá? Só que aqui no estudo do eletromagnetismo, essa constante K ela não é muito adequada, muito apropriada. Então, a unidade mais adequada é escrever o K como sendo 1 sobre 4π vezes uma outra constante chamada ε0, que é a chamada permissividade do vácuo. Nós não sei se está dentro do conteúdo explicar o que é permissividade. Preciso ver ainda se a gente vai estudar polarização elétrica, não sei. Mas enfim, é uma outra constante. Eu poderia dizer isso de outro modo, né? Sem atropelar as coisas. Primeiro, vamos dizer que o ε0 vale o ε0 vale 8,85 aproximadamente. 854 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro, tá? Então tanto faz, posso trabalhar com essas duas constantes aqui. E eu poderia muito bem chegar e dizer, não, o ε0 vai ser minha nova constante e ela vale 4π vezes K. 4π vezes K, onde o K é isso aqui, tá? Só que o que acontece, o mais comum é a gente trabalhar com isso aqui. Por quê? Porque o ε0 ele tem uma interpretação física, né? O ε0 é uma constante que mede o quanto um meio ele é permissivo à eletricidade. Cada meio ele tem uma permissividade. E o ε0 é o quanto o vácuo permite a passagem de corrente elétrica, de corrente elétrica. Na verdade, de campo elétrico. Confundi, perdão. O ε0 é a medida de o quanto um meio permite a passagem de campo elétrico. Então, por exemplo, o vácuo, esse aqui tem uma caixa que tem vácuo, e aqui tem uma fonte de campo elétrico. O quanto desse campo elétrico vai passar aqui para o vácuo é dado por essa constante de proporcionalidade. Agora, se bem aqui eu tenho um campo elétrico e bem aqui tem água, a água vai ter uma outra permissividade que vai ser o epsilon da água. E não vai ser todo esse campo elétrico que vai conseguir penetrar aqui, porque vai ter uma perda devido a alguns fenômenos que talvez a gente não estude. Enfim, então isso é só para dizer que esse epsilon ele tem um significado. É graças, por exemplo, à permissividade do ar, que isso daqui são postes de energia, caso ninguém tenha percebido, né? É graças à permissividade epsilon do ar
que não sai uma corrente elétrica daqui para o chão, do poste para o chão, porque o ar impede. Mas se for uma voltagem muito alta aqui em cima, se estivesse muito perto do chão, iam passar raios aqui. Não é interessante isso? Então o epsilon ele tem um significado físico mais interessante do que o K. Por isso a gente usa ele. Então com isso a forma final aqui da nossa lei de Coulomb fica assim. Força elétrica igual a 1 sobre 4π epsilon 0 Q1 Q2 sobre R2, onde epsilon 0 é dado por essa expressão aqui, onde o epsilon 0 é uma constante da natureza chamada permissividade elétrica do vácuo. Bom, turma, acho que por hoje tá bom, mas eu tô à disposição aqui para responder qualquer questão em relação a esse assunto. Eu sei que vocês devem estar pensando mais na avaliação, né, que são as vias de fato da disciplina. Então, na próxima aula, na segunda-feira, eu vou pegar exercícios do livro, vou resolver alguns para vocês e vamos prosseguir aqui com esse capítulo 21, que deve ter ficado alguma coisa sem falar, tá? E também, como eu disse antes, eu vou elaborar, que eu já comecei a fazer aqui, mas eu só quero mandar quando estiver pronto, um plano de curso com tudo detalhado, né? Tô pensando também na avaliação de vocês, não vai ser nada do outro mundo, vai estar tudo no nível desse livro aí, certo? Então por enquanto é isso. Alguém tem alguma questão relativa ao assunto aqui? Ficou alguma dúvida? Em relação a qualquer coisa, podem falar. Tá ok pra mim. Bom, temos 8 aqui. Tá bom. Não tinha visto esse gatinho aqui. Tá bom. Muito bem. Então, Paulo, Bruno, Sâmia, Letícia, Marcos, João Vitor. Obrigado, né? Por terem comparecido aí. E a gente vai... Pode falar. A gente vai se falando aí. Professor, só um detalhe. Com relação à presença, né, a gente viu aqui alguns colegas podem ter acontecido alguma fatalidade, não puderam estar presentes. O senhor vai levar em consideração a presença nas aulas síncronas? Olha, eu recebi a orientação da faculdade para não fazer isso, porque seria injusto com as pessoas que não têm condições físicas, né? Não tem Sim. internet em casa para assistir a aula ao vivo ou algum outro impedimento. Então, não vou fazer chamada. Ninguém vai reprovar por falta. Mas eu recomendaria que quem puder assistir ao vivo, já que eu vou me esforçar para dar aula na hora certa, eu recomendaria que quem puder acompanhe, né, ao vivo. E também tô aqui para receber sugestões, críticas, né? Eu sei
que é um outro curso, não é o curso que eu fiz. Tem alguém de algum outro curso ou é só engenharia mecânica e oceanografia? Que eu queria também uma dica de vocês aí. É geologia, acho que a maioria. Ah, tá bom. Legal, 2 pessoas da geologia. Tá bom. Então eu vou tentar fazer o mais amplo possível assim a discussão sem particularizar. Eu cheguei a pensar em procurar umas aplicações aí. Talvez eu encontre uma para cada. A maioria é geologia, legal, não sabia. Que eu recebi como oceanografia lá. Pô, então vocês estão me corrigindo aí, né? Que eu falei besteira da Terra. Quero aprender também. Quando eu falei do. Enfim. Professor, Ah, eu queria só tirar uma dúvida. É com relação ao livro do Halliday, eu tentei baixar ele, só que eu não consegui pelo aquele link que o senhor disponibilizou. No meu ele fala que o arquivo foi excluído ou algo assim. Não sei se é só comigo que tá acontecendo, Tá. mas eu não consegui baixar. Tá. Eu consegui, mano. Você pode passar pra ele aí pelo WhatsApp? A gente ou- pode jogar no grupo de WhatsApp. Ah, tá ok então. Obrigado. É a 9ª edição que eu vou usar, porque deixa eu te mostrar aqui a 10ª edição como ficou estranha. Nem deveria estar mostrando isso aqui, mas vamos lá, ficou muito esquisito. Ficou assim, ó, difícil. Enfim. Mas tudo bem, é isso então. Mais alguma questão, pessoal? Fiquem à vontade. Agora eu tô sabendo que a maioria é geologia, eu vou procurar alguma coisa de geologia, talvez alguma coisa também de engenharia mecânica que vai ajudar em alguma coisa, alguma aplicação, um exemplo. E aí se eu falar besteira vocês me corrigem. Tá bom? Então até segunda-feira. Tá bom? Obrigado por terem vindo. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, tá? Não? Tá bom, beleza. Tá ótimo, senhor. Tu ia falar alguma coisa? Ligou aí o som? Não. Não, só ótimo mesmo, já Ah, dizendo um tchau. Acaba, pelo amor de Deus, né? Não aguento mais. Não, tava interessante. Eu sei, tô brincando, tá. Tava interessante. Tá bom. Eu sei. Valeu, galera, então. Até segunda. Tchau.